maestro. Pouco de tudo, Pouco Marco. de tudo. Lucas Nunes, bom dia, Lucas. Bom dia, Marco. Lucas, eu quero trocar uma ideia contigo, tá? Quando começou maio, que nós tivemos aquelas chuvas, o nosso prefixo, ao invés desse aqui, que era o prefixo rápido, né? Nós estamos reconstruindo a história, né? E lá em maio, nós escolhemos aqui, né, uma rádio prestando serviço à coletividade, porque era uma prestação de serviço diária, né? Então, uma rádio prestando serviço à coletividade. Chegou em junho, nós estávamos reconstruindo a história do Rio Grande do Sul, né? E começou porque nós íamos mudar agora em julho, mas aí tivemos a informação de que a Serra das Antas iria liberar em junho. Então, estamos reconstruindo. A Serra das Antas está sendo reconstruída, isso é história, tá? E hoje a gente está conversando, mas há alguns dias eu fiquei sabendo do projeto Giramundo e você contratou com as meninas. E aí eu estava ouvindo agora Reconstruindo a História com você, né? E você vai falar agora de uma reconstrução, não precisa ser física, mas de uma reconstrução também física, né? Sentimental, e uma reconstrução da história do município de Veranópolis, que é a utilização do antigo cinema, no Cine Dom Vital. Exatamente. E aí, Lucas, eu quero te parabenizar pelo teu empreendedorismo cultural. Que projeto é esse, Lucas? O que o nosso ouvinte precisa compreender? Falei, o antigo cinema. Muitas pessoas já correram para opa, vamos falar do antigo cinema. Vai reabrir o antigo cinema. Calma que... Vamos por partes. Lucas, então nesse contexto todo aí, uma excelente entrevista. E outra, nós tínhamos hoje a previsão de falar no quadro Saúde e Bem-Estar sobre uma situação do pão, né? A fabricação de pão, de forma com teor alcoólico aí, alguma situação. Para o quadro Saúde e Bem-Estar. Mas o bem-estar das pessoas não pode estar desassociado da cultura, da arte, dos sentimentos, da música, do teatro, da pintura, enfim. Isso é bem-estar. Com certeza, então, com certeza. A gente está no quadro Saúde e Bem-Estar, hoje focado no nosso bem-estar. Vamos lá. Perfeito, que link perfeito. Que link, né? Marco não poderia ter feito um link melhor, porque a história começa exatamente aí. Em abril, maio, né, eu estava interessado em montar um espaço de arte e de cultura na cidade de Veranópolis. E acontece que eu tive uma viagem de família e no meio da viagem aconteceu todas as enchentes que aconteceram. Esse projeto ficou em stand-by. E quando eu voltei, eu me reuni com alguns amigos, algumas pessoas, e para uma pessoa eu disse, agora eu vou colocar energia nesse projeto, né? E quando eu saí daquela reunião, algumas horas depois, os caminhos se abriram e eu conheci um espaço que eu não fazia ideia que existia. Eu estou completando 30 anos agora, em novembro, e quando eu entrei naquele espaço, eu achei que ele era só um pedacinho da história que meus pais, né, meus parentes contavam para mim, mas eu não fazia ideia de que aquele espaço ainda existia de forma intacta e preservada. Nós temos o antigo Cine Dom Vital, mas na última geração conhecido como Cine Imperial, gerenciado, né, pela última família que gerenciou, que foi a família Ferronato, ainda com uma estrutura intacta, e a gente está revitalizando aquele espaço e buscando devolvê-lo para o setor cultural de Veranópolis. A gente vai ter um espaço em Veranópolis onde as pessoas vão poder visitar, estudar, e interagir com a história de Veranópolis e com a cultura local também. Esse projeto surge não como um cinema tradicional, como ele já foi, lembrando que ele era um cine-teatro, né? Aqui apresentou-se Teixeirinha, por exemplo, aqui apresentou-se vários grupos do Brasil. E esse espaço, então, ele vai ter 2 segmentos. A parte do salão principal, né, que a gente cabe em torno de 280 pessoas. Lá dentro é um espaço grande, amplo, com uma estrutura que é possível de se acolher formaturas, eventos, teatros, apresentações, orquestras, enfim, todas as possibilidades de eventos. E a gente vai ter a parte do mezanino do antigo cinema,
onde ela foi fechada, ela está sendo revitalizada, e a gente tem 3 salas. 2 salas menores, para aulas mais individualizadas, e uma sala média para pequenas aulas em grupo e atividades de até 30, 50 pessoas. Lucas, Então, ali vai ter a escola de arte. eu não conheço o espaço. Aqui, a Dani também não conhece, né? A Alessandra Bernardi, nascida e criada em Cotiporã, também não sabe que o primeiro cinema da região foi em Cotiporã. Sabia disso, Alessandra? Sabia, Marco. Sabia? Na Casa de Cultura, Isso. inclusive. Eu não sabia. Não, nós descobrimos isso por um professor aí de Caxias que estudou a cultura e tal. Tá, então nós não conhecemos esse espaço. Olha que eu moro aqui há 33 anos, Lucas. Eu só ouvia falar e assim, ó. Olha aqui, ó. Meu Deus. Foi o espanto. A Nude colocou aqui. Meu Deus. Que bom. Dou a maior força no Cine de volta. Força disponível para ajudar. Abraços. Nosso Cine. Porque aí vão pensar, mas vai ser cinema? Não. Não tradicionalmente como se imagina um cinema, né? Não que a gente não possa ter eventos, porque a estrutura foi pensada para ser um cinema, então a gente tem uma acústica muito interessante. Não vai ser um cinema que vai abrir periodicamente, mas daqui a pouco, né, uma atividade especial, programada, pode acontecer. Mas ele não vai ser um cinema propriamente dito, como é o de Nova Prata, por exemplo, né? Essa não é a pretensão. Mas sim um espaço de cultura, onde vai ter uma escola de arte. Nós teremos muitos professores, e esse era o meu pensamento, Marco. Durante toda a minha vida profissional, artística, eu tive que sair daqui para fazer faculdade, para fazer pós-graduação, para ter o conhecimento técnico, ou acolher profissionais que eram de fora e que vieram para cá. Então eu penso não só em Veranópolis, mas também em toda a microrregião. Fagundes, Cotiporã, Vila Flores, né? Nossas cidades vizinhas, que esse espaço vai poder acolher. Aqui nós teremos profissionais de todas as áreas, do teatro, da música, da dança, das artes plásticas, das artes visuais, que vão estar ministrando aulas ali, em grupo, particulares, para as pessoas que desejam desenvolver atividades artísticas, ou como um hobby, ou para se profissionalizar, né? Enxergar a arte, a cultura como um trabalho, como uma possibilidade de trabalho. O espaço é o do antigo cinema. Exatamente. Tá? O espaço é o do antigo cinema intacto. Intacto. O piso, as cadeiras, As mesmas. o palco. As mesmas. Ao Porque- longo dos anos, algumas... Claro, agora eu também estou me colocando a par de toda essa história, né? Porque ela vai muito além de antes de eu ter nascido. Então, tem sido semanas de muita leitura, resgate de jornais antigos, de fotos, né? De tu olhar a foto e fazer aquela leitura visual, conversa com pessoas, jornalistas que já fizeram entrevistas, enfim. E falando com as pessoas, muita coisa é original e muita coisa mudou. Antigamente, quem está nos ouvindo vai poder resgatar. Da recepção, da bilheteria, havia um acesso até a sacada do prédio, né? Que o meu pai entrou lá e ele disse, não, mas isso aqui não era assim. E aí ele começou a relatar aqui não tinha essa parede, aqui, porque foi mudando ao longo do tempo. Mas o salão principal está como ele era. Ele está intacto, com menos cadeiras. Hoje a gente tem, né, toda uma questão de PPCI que antigamente não era visto dessa forma. Os jornais, eu até brincava em off aqui, eu não sei como é que faziam, mas os jornais antigos trazem registros de que lá colocava-se 800 pessoas em determinados momentos e muitas vezes fazia-se 2 sessões no mesmo dia, né, de cinema, para poder atender toda a população. Então, hoje já não é mais assim. O espaço, segundo, né, as normas e os PPCIs, ele tem um número bem menor do que esse, né? Mas é muita história. Cadeira. As cadeiras estão Cadeiras lá. antigas. Estão lá. Aquelas cadeiras. Sem nenhum cupim, porque é o que mais impressiona, né? O espaço foi começado a ser montado, segundo os registros, em 1944. E hoje não tem nenhum cupim naquelas cadeiras. Elas estão firmes e intactas. Então, tem sido muito significativo, tem sido muitos momentos, assim,
nostálgico. Muitas pessoas que nos ajudaram na limpeza, na pintura, entraram lá e disseram: meu Deus, eu sentei nesta cadeira, não foi naquela nem naquela, foi nesta cadeira, quando eu tinha 15 anos. E aqui eu assisti o filme tal, né? Então, tem sido muito E interessante. o vento levou. O vento Doutor levou, Givago. Os Trapalhões, a minha irmã assistiu A Mosca, Lua de Cristal. Então, assim, tem sido muito gostoso ouvir as pessoas falarem. Lucas, olha aqui, ó. Eu tinha de 7 para 8 anos e fui lá assistir Bom Dia. Bom Dia, acredito que os primeiros filmes ditos de cinema foram passados em Fagundes, Varela, há mais de 50 anos. Pelo Neri Matius. O Neri passava nas comunidades. O Neri Matius passava com aquele rolinho de mão ainda, os filmes nas comunidades. Mas o cinema, máquina de cinema, foi Cotiporã. Certo. Tá? Eu tinha 8 anos, fui lá assistir. A Neura. Bom dia, muito frio. Parabéns pela retomada desse espaço maravilhoso, que foi muito aproveitado pelo povo. Sucesso, belas lembranças. Tu tem noção do que você fez? Com o que você está fazendo? Alimentando, não, ou buscando a memória da sociedade local e regional? Mas esse é o objetivo, Marco. A história ela não pode se perder. Ela precisa ser preservada, ela precisa ser resgatada, e ela precisa... É ela que compõe quem nós somos hoje, né? Muitas pessoas... Eu estava varrendo ali na porta, pintando a porta, e as pessoas diziam: "Ah, vai reabrir! Nossa, quantas lembranças positivas ao olhar essa escada e lembrar de quando eu subi essa escada, né?" Então, essa Onde é que a fica? ideia. Para quem não sabe ainda, onde é que fica o cinema? A o melhor antigo cinema? referência é o restaurante Dom Vital, né? Porque ali o prédio inteiro ele tinha várias atividades. Onde hoje é o restaurante Dom Vital era o salão paroquial, né? Na parte de baixo, que hoje tem a academia, era o boliche. E na parte de cima, na lateral esquerda da entrada Olhando de principal do frente. Dom Vital, olhando de frente, né? Na lateral esquerda, tem uma porta e uma escadaria que sobe. Né? Então ela seria no segundo andar, vamos dizer assim, apesar do pé direito ser bem alto, né? Mas é considerado o segundo andar. Ali é o cinema. Todo e ele segundo pega andar? todo o segundo andar. Ele sai fora Então, e fora. digamos, entre aspas, todo Dom Vital, Isso, todo restaurante isso, em cima isso. é o espaço É do uma cinema. boa referência, isso aí. Tá. A gente, inclusive, consegue entrar por uma rua, né? E hoje, antigamente não tinha, mas hoje tem uma saída de emergência lá atrás e dá para a rua de trás. Tá. Eu só quero deixar bem claro aqui, que não vai ter filme. Não vai ter o cinema. Neste né? momento, não. Não vai ter o A máquina rodando. A máquina rodando, até porque é outro investimento e pode ser que tenha por algum investidor da área de cinema, enfim. Por enquanto é um espaço de cultura, é um projeto cultural. Exato. Usar para quê? Para peças de teatro, para música, Reuniões de empresa, formaturas, né? Eventos no geral. aulas de violão. E Não, aí teremos aulas Tô também. falando Exposições de arte. Nós temos muitos artistas, fotógrafos na região, né? Que podem utilizar. eu vi, quando você lançou, é Giramundo o nome, né? Giramundo. Eu estava em casa conversando com a minha esposa, a Helena, e aí ao Lucas aqui, aí a Fran Zimmer, e tinha outras pessoas que eu não conhecia, que eu não identifiquei. Uhum. Eu disse, olha que projeto legal do Lucas, e agora você está aqui, eu quero te perguntar o seguinte, quem são as outras pessoas? Nós temos muitas pessoas vinculadas à cultura que estão, por assim dizer, abafadas por não ter um espaço, digamos assim, à exceção de alguns espaços públicos culturais? Sim, essa é a primeira percepção. Abafadas no sentido... Sim, não tem eu entendi. Né? Mas essa foi a primeira percepção. Eu olhava como um trabalhador da cultura e eu dizia, nossa, mas tem tanta gente legal em Veranópolis, né? E a sensação que eu tinha é que tinha uma pessoa lá no bairro tal fazendo um trabalho tal, a outra lá... Eu disse, por que não agregarmos esse trabalho? Né? Hoje em dia a gente fala tanto em coworking, né? Trabalho colaborativo. Por que não a gente juntar? Porque hoje, se eu tiver, os nossos ouvintes estão na sala de casa, eu quero estudar pintura. Aonde eu vou? Ou eu sou professor de pintura. Ou eu sou professor de pintura. Onde estão os meus alunos? Né? Então, a ideia é conectar o professor, o profissional e o aluno que está com interesse. Né? Ser um espaço onde a pessoa pensa, bom, eu quero desenvolver habilidades artísticas, no geral. Tem o Giramundo. Lá eu posso encontrar o que eu preciso.
né? Então lá eu tenho atividades de música, eu vou ter professor de violão, de teclado, de bateria, de canto, mas eu também tenho a pintura, eu também tenho a aquarela, ilustração, realismo, eu também tenho mandala, oficina de artesanato, bordado nós teremos, né? Então a gente vai ter... Mas não é que o Lucas vá ser professor de bordado. Não. Vai ter Não. Não, eu sei. Não, porque tem que ter muita Exato. habilidade para isso e daqui a pouco tua habilidade é outra, mas daqui a pouco tem um senhor, uma senhora, Exato. alguém que saiba fazer bordado e vai lá ensinar bordado. Exato, exatamente. Tem um aluno, 2, 3, vou para esse espaço. Exato, e nós temos profissionais incríveis aqui em Veranópolis, né? Nós temos, por exemplo, na área da pintura, a Gabi Bilk, que é uma das nossas colaboradoras, ela trabalha com realismo. Na nossa região, até onde tem o conhecimento, é a única, ou uma das poucas, né? E muita gente que eu saí na rua conversando, disse, eu vi o teu projeto, eu vi o projeto que vocês estão desenvolvendo, que bom que vai ter isso em Veranópolis, porque meu filho queria fazer, meu filho recebeu uma orientação do psicólogo, por exemplo, para trabalhar questões particulares, e o psicólogo sugeriu a pintura, o desenho, o realismo, né, para desenvolver essas habilidades. Aqui agora está essa habilidade. Bom dia, a Eliane. Bom dia, parabéns, Lucas. Quantas lembranças boas do cinema. Foi assistir vários filmes, nunca não esqueço, era Rambo. Era difícil de conseguir lugar, estava sempre lotado. E não tem uma pessoa que me diga assim, eu tenho uma lembrança negativa. Todas dizem, eu tenho uma lembrança nostálgica, eu lembro da minha família, eu lembro de estar aqui criança. Ó. Isso é muito bom. Bom dia, meninas e meninos. Eu comecei o meu namoro, estou casado até hoje com meu namorado. É muito lindo ver o Lucas falar deste lugar. E a gente quer, inclusive, Marco, ouvir as pessoas. Claro, agora a gente vai ter amanhã a nossa inauguração, né? Que vai ser... é uma inauguração reservada, né? Isso, vai ser para amigos, familiares, pessoas da comunidade que trabalham com cultura, com comunicação. Por quê? Justamente por respeitar as normas, né? A gente não quer gerar aglomeração. Então, a gente vai fazer essa primeira abertura, porque a partir de segunda iniciam as nossas aulas. Inclusive, se alguém estiver interessado em conhecer todas as nossas atividades, nós temos no nosso Instagram, o @giramundo.arte, com um link na bio. A gente até pode disponibilizar depois nos comentários aqui do Facebook da rádio, para que a pessoa possa acessar, se matricular, a gente entra em contato. A partir de segunda-feira, as nossas aulas começam. E a visita? Então, a gente está começando um passinho por vez, né? A gente está começando com as atividades da escola, né? Então, a gente vai ter os horários dos professores lá e, aos pouquinhos, a gente vai abrir para o público. A abertura para a comunidade vai ser num evento no dia 17 de agosto. No dia 17 de agosto, eu já vou aproveitar para deixar essa galera que está falando com a gente super animada. Dia 17 de agosto, só o fato a gente... de você reencontrar o espaço aberto... Exato. E dia 17 de agosto, Marco, a gente vai fazer um evento justamente para esta galera que lembra dos momentos que viveu ali. A gente vai fazer uma transmissão de um filme antigo. A gente já está em parceria com uma pessoa que é da área da projeção e a gente já fez testes. Tem que ter toda a autorização, Isso. filme, enfim. E aí a gente vai fazer a transmissão. Inclusive, eu lanço aqui para vocês deixarem nos comentários aqui da rádio qual filme você mais lembra de ter assistido no Cine Imperial. Ó, a dona Vilma contando que no cinema às terças-feiras era o dia da dama, mulheres não pagavam. A Nair foi assistir Os Trapalhões, Teixeirinha, tempos bons. Luca... Mensagens Oi. no Facebook também. A Altânia assistiu o filme Ben-Hur quando eu tinha 16 anos. Chorei muito. Também a Marilule mandando um bom dia por aqui para os nossos ouvintes. A Elis Regina Perac Fávero. Que orgulho, Lucas, nosso aluno, professor e amigo. Foi corajoso encarar esse projeto que é desafiador. Só na torcida pelo sucesso do Lucas e também dos parceiros. Amanhã estarei lá para aplaudir. A Elis foi o início da minha história artística, né? Quando ela era secretária e através dos projetos que a secretaria disponibilizava para a comunidade foi que eu me descobri, né? Como um artista. Marco, antes você falou sobre o cinema de Cotiporã, quando estávamos no período de Festa em Vêneto, eu estive na Casa da Cultura e, se não me falha a memória, a máquina que passava os filmes estava lá ainda em exposição.
Mas veio de Caxias, né? Alguma coisa. Eu tenho essa recordação, eu tenho que lembrar a fonte desta minha informação aí. Isso, na verdade, durante o tour pela Casa da Cultura, foi nos passado, né? Que Cotiporã, por exemplo, teve filmes antes do que Caxias do Sul. E Isso. essa Exato. Filmes antes do que... Porque Cotiporã tinha uma questão do frigorífico, então tinha muita gente em Cotiporã. Certo. Frigorífico a Sul-Americana, né? Isso. Acho que era a Sul-Americana. Sul-Americana. A Sul-Americana, é. 1907, por aí, alguma coisa assim. Nossa Senhora. E aí, isso é importante, né? Abrir também para as pessoas que muitas vezes têm esse conhecimento, essa história, nos procurar. Olha para aqui, que a gente possa resgatar Mazarope, isso. Mazarope, Menino eu vi do Rio, muito. Cícia Imperatriz. Parabéns ao Lucas pelo excelente trabalho. Parabéns ao Lucas. Lembro logo que eu casei, eu fui assistir o filme para conhecer o cinema e faltou luz e nunca mais fomos. Depois fechou. Não deu sorte. Adri, bom dia, muito sucesso, Lucas. Você merece. Então, Lucas, eu vi quase O Exorcista. Ficava tanto com medo que ficava no pé da porta, lá em cima. Ficava de pé na porta. O filme do Mazarope, o filme era Mazarope. O Menino da Porteira. Faz 54 anos, né, dona Inês? Jair Nunes, gostei da época do Menino da Porteira. Cara, Menino da Porteira, eu não sabia, essa informação é nova. Lucas! Que bom, né? Que abelheiro, bom. cara, que abelheiro. Que bom ter esse resgate e agregar tanta gente, né, nesse setor cultural. E essa é a ideia, a gente poder ter atividades, aulas, tanto para bebês até pessoas da melhor idade. Não é só cinema. Não é só Mas dia cinema, 17 mas vai ter um filme. cultura. É um retorno da cultura. E dia 17 teremos o filme, mas a gente só vai definir o filme depois que a gente ouvir todos os comentários de todo mundo, né? A gente quer escolher o filme que mais lembra a todo mundo. Meu Deus do céu, Lucas. Que bom, cara, que você vê. Olha, estou feliz hoje. E a Estou gente, feliz com essa a informação. gente fica muito feliz também em ver as pessoas tão felizes. Esse é o nosso objetivo, né? Enquanto atividades, eu acho que é um espaço que não pode morrer. É um espaço que ele foi pensado para a cultura. Você alugou o espaço? Sim, Tá, sim. porque agora tem a parte, digamos assim, não é só fitinha mimosa nos cantos e nem papel vegetal, né, para apresentar o trabalho. Nem tudo são flores, Nem né? tudo são flores. Nem né? tudo são Então, flores. Claro, Para chegar lá na pétala, você teve que a gente está correndo muito atrás. Você alugou o parcerias. espaço? É um espaço alugado, é um espaço que inicia com um projeto privado, né? E que vai se dedicar ao máximo para manter essa história viva e proporcionar para a comunidade de Veranópolis arte, cultura e educação. Valeu, Lucas. Muito obrigado. A gente espera todo mundo ali na nossa escola. Se inscrevam, chamem a gente no particular que a gente conversa. Filme Cleópatra com Elizabeth Taylor. Dani? Valorizando o nosso ouvinte, que também interage conosco pelo telefone, o Renato Merlo, de Cotiporã. Ele era o presidente do Círculo Operário Cotiporanense na época em que a máquina era de propriedade do Círculo e eles decidiram, então, com o encerramento das atividades do cinema, doar para o museu, para manter aí nessa história. Então, nosso ouvinte... Museu em Cotiporã? Isso, Museu em Cotiporã. Museu em Cotiporã. Lucas, assim, foi o primeiro. Eu peguei aqui o dado porque foi primeiros filmes do que Caxias. Muito legal isso. Então, também, né? No interior. Que legal isso. Isso é muito importante. Então, a gente tem muita história, Lucas. Com certeza. A gente nem tem noção de toda a história. Vamos resgatá-la juntos. Lucas, brigadão de novo. Valeu. Obrigado vocês. Muito, muito obrigado. E ficamos à disposição. Os comentários aonde? No Facebook da rádio, né? O pessoal pode usar o Facebook da rádio para isso? Pode usar o Facebook ou nos enviar também pelo 999775033. Aqui, depois a gente vai passando para o Lucas aí. Ótimo. E você tem aquela obrigação, entre aspas, de nos dizer, dia 17... Porque você vai sair na rua, a galera vai dizer Lucas, filme tal, Lucas, filme tal. E vai interagindo e aí você vai ter uma ideia, Com né? certeza. Se não o nome, mas a ideia do perfil do filme. Exato, exatamente. E aí voltamos a conversar. Será que vai ser em preto e branco ainda? Olha só, pelos registros que eu tenho, era colorido aqui. Era colorido. Era colorido. Então. Quadro Saúde e Bem-Estar. Nós conversamos com o Lucas Nunes, produtor cultural? Pode ser produtor cultural, né? Professor, músico.
Tudo que envolve arte e educação, eu estou lá. E as escolas, É a tudo minha jóia? sina. Tudo jóia nas escolas aí? Tudo certo. Vivere Clínica de Oncologia, Personária Beleza e Longevidade, fonoaudióloga Josiane Mesquita, oftalmologista Mária Angular Davas, Dr. Rodrigo Rei Farina, ateliê Anitta Letícia e médica Jaima Ferrer Puentes.